Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora você estiver assistindo esse vídeo ou ouvindo o nosso podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Clima. Feliz ano novo para vocês todos que estão por aí. Espero que tenham passado muito bem as festas, né? Que este ano possa ser um ano de bons acontecimentos para nós, que as coisas sigam um bom caminho, na verdade. Estamos aqui, podcast do canal Clima. Esse ano a gente está trazendo pessoas muito bacanas de novo, certo? Para começar esse primeiro podcast de janeiro, nós trouxemos ele, que é um cara muito conhecido aí nas redes sociais, certo? Ele, conhecido por aí, normalmente as pessoas chamam ele de Jorge Ribeiro. Ele é um camarada nosso que trabalha com refrigeração há um bom tempo, mas o pessoal também conhece ele do canal Fica Frio, pois ele é o famoso Darth Vader da refrigeração, e ele tá aqui com a gente hoje para bater um papo, falar da história dele, contar muita coisa bacana pra gente. Vamos lá, Jorge! Eu sou Lord Vader. E aí, pessoal? E como é que tá esse ano aí? Muita força, muita coisa boa. Eu primeiro queria agradecer a vocês dois, tanto ao Caleb quanto a Mari, pelo convite. Como eu sempre falo, não dá para falar muito tempo com esse capacete, mas eu fiz questão de, como vocês me deram a honra de ser a primeira live de vocês do ano agora, eu fiz questão de entrar com o capacete, porque a força que vocês têm feito aí para nós do ramo da refrigeração e do clima é muito importante. Agora deixa eu tirar aqui. Bom, cara, seja muito bem-vindo ao nosso canal, nosso primeiro podcast. É uma honra para nós também estar entrevistando você. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público aí, contasse um pouco da sua história. Eu, como agradeci, né, o convite de vocês, o que eu tenho para falar, assim, o pessoal que me conhece já da refrigeração, né, tem o meu canal no YouTube, que é o canal Fica Frio, né, e no Instagram, arroba Jorge Fica Frio. Eu trabalho com refrigeração já tem mais de uma década e sempre fui fã de Star Wars. E aí eu juntei o útil ao agradável, né, numa dificuldade que a gente veio passando, né, como a gente já conversou anteriormente do ano passado, né, devido à pandemia. Eu precisava de alguma coisa para distrair a mente. A realidade, assim, o pessoal fala, como que surgiu? Surgiu de uma necessidade psicológica, né? A gente ter com que ajudar as outras pessoas e lidar, né, ter tempo. E aí o canal no YouTube eu pensei que seria mais fácil de lidar, não foi? O Instagram foi muito mais rápido, né? As conexões são imediatas ali, você abre uma live, fala e faz. No YouTube você tem que conversar com alguém, tem que marcar, agendar reunião, fazer todo mundo, tem que ter um controle muito maior. E aí o canal ficou parado. Eu só alimentava às vezes com algum vídeo que é interessante lá no YouTube que eu tinha tempo para baixar, mas o projeto foi andando, porque o que eu aproveitei e fiz nesse tempo? Eu falei assim, eu vou usar literalmente a força que está acontecendo dentro da refrigeração para trazer coisas boas. Então, aqui no Rio, né, porque assim, aqui do Rio a gente tem, graças a Deus, uma facilidade de termos alguns grandes e bons profissionais no ramo, assim, que tem uma visibilidade grande e que são pessoas super acessíveis, né? Porque existem pessoas que ficam, têm visibilidade, são grandes, mas para você conseguir chegar nelas é muito complicado. Então, eu sempre segui o Fábio Dutra, sempre tive uma admiração muito grande pelo trabalho dele, nesse ramo nosso, de refrigeração, e toda oportunidade que eu tive de estar junto, eu estava junto. O Viana já era meu cliente, amigo e cliente, então, assim, quando eu costumo falar de refrigeração, assim, eu acho uma coisa muito legal, né? Porque quem tem o dom acha que assim, é tão legal gravar podcast, gravar live, mas se você não tiver um assunto, se você não tiver comprometimento, não vai para frente. Então, assim, eu acompanhei o início do Viana até agora com 100 mil inscritos no canal dele.
E as pessoas que conhecem o Viana agora com 100 mil inscritos, tipo assim, tem uma visão totalmente diferente, né, da minha, que conhece a pessoa por trás daqueles 100 mil, né? Porque quando você chega num certo número, a pessoa começa a te seguir, às vezes mais porque você tem muitos seguidores do que pelo teu conteúdo. E graças a Deus, não é o caso do Viana, sabe? O cara tá sempre focado, traz novos materiais, tá fazendo outro curso, né? Faz elétrica, agora tá fazendo câmara fria. Então, assim, eu sempre gosto de contar esses casos aqui no Rio, porque são essas pessoas que movimentam, né, outras pessoas a continuarem se empenhando naquilo. Porque é muito chato você começar um canal, ou um portal, um podcast, e tipo assim, contar com a ajuda dos familiares é importante, é fundamental, mas assim, se você não tiver um conteúdo, não tiver uma ajuda de alguém que tem aquele conteúdo que traga, igual vocês estão fazendo, vocês chegam ali, pô, Jorge, a gente tá pensando em chamar você pra estar junto com a gente. Poxa, é legal, porque aí você se sente valorizado, sabe? E é tão legal, mas é tão, ao mesmo tempo, é raro. As pessoas acham que é super fácil, chega ali. É da vida, a realidade da vida é essa. A gente chega num certo ponto que não dá para dar conta de tudo, entendeu? Então, assim, graças a Deus, eu comecei tarde. Uma outra pessoa que eu tenho uma admiração enorme, que eu já faço até um convite para vocês aí tentarem agendar com o Tauan lá de Recife. Ele sempre, assim, eu costumo sempre falar assim, as minhas maiores referências, né? Então foi o Fábio Dutra e foi o Tauan, assim, em questão de me aventurar nisso. Porque até então, a gente não pode ser hipócrita. Há diferença entre você copiar alguém e você ser, como é que eu vou falar? O termo certo é você ser fã daquela pessoa e você usar ela como um exemplo. Entendeu? Se inspirar nela. Né? Se inspirar, isso, porque a inspiração não é uma cópia, né? Você faz do teu jeito. Eu tenho um jeito de falar diferente, de repente eu tenho um conhecimento em alguma área que o outro não tem, então você vai puxando para você vai adaptando aquilo. Mas esses pioneiros, eu faço sempre questão de falar, o Fábio Dutra, o Ricardo Viana, o Tauan, são pessoas que fizeram assim, totalmente desbravadores. Se você olhar antes, a refrigeração era de um jeito e hoje é outra. Aí a gente veio uma outra leva, né? Veio o Adriano Marizia, o Eduardo Prado, que tipo assim, são pessoas que vieram após, esses caras já estavam ali batalhando há muito tempo. E é muito legal, porque todas essas gerações, né, de internet, e de conhecimento também, né? Porque um é mais velho do que o outro, né? Em questão de idade, de trabalho, mas vão trocando informações, tem por hábito, sabe? Sempre tá incentivando quem está começando, né? Porque assim, o nosso país é um continente, né? Ele é muito grande. Então, eu não posso virar para vocês, a gente está tão próximo, né? Mas assim, a realidade nossa no Sudeste não é a mesma do Nordeste, não é a mesma realidade no Sul, né? São países diferentes, né? A gente fica ali, né, achando que, pô, dá para fazer uma refrigeração única pro Brasil. Não dá porque são temperaturas diferentes. Se você for comparar o equipamento no Sul com o equipamento no Nordeste, é outra realidade. Então, assim, é muito legal, mas tudo graças ao comprometimento de todos vocês, como a gente conversou antes, né? Vocês uniram o útil ao agradável. Então, quando a gente faz isso, já não vira um trabalho, né? Vira um prazer. Você fala assim, imagina, eu vou ter que hoje gravar uma live. Cara, se você tá fazendo isso, para. Né? Eu sempre falo com as pessoas, quando eu vou no evento, lá na Capres, com o Fabinho, e alguém vai me pedir uma dica, cara, mas como é que você conseguiu chegar nesses caras? Como é que tá? Eu falei assim, cara, eu faço as coisas com prazer. Então, quando a gente faz com prazer, não dá problema. Porque o não que eu, por exemplo, vamos chegar, eu já levei muito não, eu não sou hipócrita. Só não falo o nome de quem me falou, não. Eu acho assim, essas pessoas são passivas disso. Eu tive uma live que eu fiquei na saia justa danada, que um amigo foi e comentou, e eu falei assim, cara, a gente ainda não chegou naquele nível daquela pessoa, então você não pode julgar. Né? Eu não posso julgar e falar assim, eu deixei uma mensagem pro George, e o George não me respondeu.
Aí eu mostrei, tanto eu e o Adriano, né, da Maresia, a gente mostra, tipo, quantos WhatsApp a gente recebe no telefone por dia. Eu falei assim, cara, eu trabalho também, né? Não é só a internet. Tipo assim, se eu tivesse só na internet, o pessoal eu acho que foi da Mastercool, quando eles estiveram aqui no Rio, foi Francisco virou pra mim e falou assim, cara, a gente pensava que alguém pagava, tipo assim, que tu era um robô, porque tu tá em todas as publicações, tu comenta, tu compartilha, tu faz. Eu falei assim, cara, eu faço porque eu gosto. Eu não faço disso um trabalho, eu faço disso um hobby. Então é muito mais prazeroso. Às vezes você chega cansado do trabalho em casa, mas você vai ter o prazer de pegar o teu celular e falar assim, poxa, fulano tá em live. Aí tu vai entrar lá, fala, mesmo que você não consiga acompanhar aquilo tudo, porque você vai estar cansado, você vai dar uma palavra de força. Você se doar um pouquinho é muito importante, sabe? Porque aí aquela palavra que você falou, aquela pessoa vai continuar fazendo aquilo e aquelas coisas vão se unindo, vão juntando numa força tão grande que é muito mais prático, sabe? É muito mais prazeroso a gente poder chegar daqui a gente passou por 2020, estamos em 2021. Imagina a gente chegar agora ano que vem e fazer um outro encontro desse e falar assim, olha, o canal de vocês bateu 100 mil pessoas. Cara, eu vou falar assim, que legal, porque é resultado do trabalho de vocês, né? Assim, a gente tem que ser ambicioso, mas a gente não precisa ficar com ganância, né? Ficar, olha, eu tenho que ganhar sempre. Se eu não for ali, eu vou perder. Se eu não aceitar aquilo ali, eu tenho que... Cara, uma dica que eu falo para todo mundo é isso. Não deixe de ser vocês. Né? Eu posso me espelhar no trabalho de vocês, acho super bacana, porque vocês são pessoas que estão sempre trazendo gente que está interessada e é interessante. Né? É muito legal você poder falar isso, porque às vezes a pessoa está interessada, mas foi o que a gente conversou, o papo não rende, e ela não é interessante. Mas assim, continua, mas não se deixa levar pelos outros. Né? Olha, poxa, você tem que ter aquele feedback, você tem que ter, o cara vai chegar para você e falar assim, pô, Jorge, você tá indo por um caminho aí que não tá legal. Aí você fala assim, pô, cara, mas é o que eu acho, eu não posso desrespeitar vocês dois, no exemplo, o que eu costumo falar com todo mundo. Eu tento ser eclético em tudo na minha vida, sabe? Música, tudo, mas eu tenho as minhas convicções. Por exemplo, eu gosto de Star Wars. O cara que gosta de Star Trek, tipo assim, acha que a gente vai ser inimigo, mas eu só não gosto. Mas, tipo assim, o marido de uma grande amiga minha, da licenciatura em Agir, ele é Star Trek e tal. Eu mando a mãozinha pra ele e tal, e ele fica, caraca, cara, isso é heresia, como que... Assim, cara, mas eu acho assim, o meu gosto, ele não pode passar por cima do gosto de vocês. Você fala assim, Jorge, eu não gosto de café, eu vou achar uma heresia. Eu falo assim, cara, não tem como não gostar de café, mas eu te respeito, entendeu? Uma coisa que tá faltando muito é isso. O que eu sinto falta é que as pessoas respeitem mais. Respeitem quando você chega em algum lugar. Se você for grande ou pequeno, eu passei por uma situação num local que eu fiquei muito chateado, que esse pessoal de mídia, que se diz de mídia, passou e falou com todo mundo tal, e não falou comigo. Foi eu colocar a máscara, as pessoas vieram falar comigo. E eu virei e falei assim, cara, agora eu não falo com vocês. Mas a gente não te reconheceu. Eu falei assim, o trabalho de vocês é esse. Se vocês se dizem da mídia, se vocês se falam que vocês são da mídia, vocês têm que conhecer, pelo menos conhecer a pessoa, né? Eu cometi um agafe achando que vocês eram um casal, mas assim, eu não sou da mídia, mas se eu fosse, eu acredito que seria imperdoável, porque a gente, né, sempre pergunta antes pra pessoa, vamos fazer um bate-papo, você vai, tem como você mandar um pouquinho da tua história, pesquisa um pouquinho daquela pessoa, pra você não falar nenhuma bobagem, né? Então assim, Jorge, deixa eu pegar um gancho nesse seu comentário, né? Primeiramente, dar boas-vindas aos colegas no nosso primeiro podcast, deixar aqui a minha satisfação, né, do dia de hoje. Seja muito bem-vindo, que esse ano também seja muito bom. Cara, mas você tocou num ponto que eu também acho muito importante. Eu acho que a gente não vai conseguir combater isso, né, que existe no mercado, mas a gente tem que estar atento que isso existe e buscar formas de melhorar, né, o nosso resultado, né?
E aí, quando você falou sobre a diversidade, né, do mercado, sobre do pessoal de mídia, e pelo que eu vi aí que você mandou pra gente, você é um cara mais do comercial, né? É um cara que sempre esteve atuando, né, na área fiscal, área de vendas. Isso é fantástico, cara, quando você falou que o Viana foi seu cliente. Que legal, cara, tem um network fabuloso aí você, hein? Ele é até hoje, né? Ele não foi, não, ele é, a gente continua. Legal, cara, que legal. Então, cara, é o seguinte, qual que é a sua visão, cara, em relação a essa concorrência que a gente tem aí? Tanto a concorrência leal quanto a desleal, e a sua visão desse mercado, agora depois da pandemia, né, depois desse tempo dessa movimentada, né, que o mercado deu. Hoje a gente vive um tempo um pouco incerto, né? Mas na visão de concorrência, assim, o que você tem visto? Existe muita briga aí entre o pessoal? Qual que é a sua visão disso aí? Em venda, infelizmente, eu sempre costumo falar isso. Você pode ser concorrente de alguém, você não precisa ser inimigo. Porque imagina o seguinte, isso até para o cliente, eu costumo falar e eu sou um pouco perseguido por levantar essa bandeira, que eu falo assim, o cliente que é fiel muito a uma empresa só, ele é refém, ele não é fiel. Você concorda comigo que, tipo assim, o George é meu amigo, eu sou amigo, tipo assim, a gente se conheceu, falo com a Mari, mas assim, eu não posso deixar de estar em outros canais de refrigeração. Uma coisa é isso, tá? Outra coisa é você estar em todos os canais de refrigeração e falar que todos eles são bons. Aí é ser hipócrita. Eu tô dizendo assim, eu falo assim, olha, eu já os tenho como amigo pelo respeito que vocês tiveram comigo e pelo material que eu assimilei de vocês e eu vi que realmente aquilo é verdadeiro. Então, assim, isso é legal. E também é legal uma concorrência, você chegar e, perdi o produto, perdi o cobre pro fornecedor tal, né? Mas o gás o cara comprou comigo. Eu acho que isso é justo, porque se você cria um monopólio, tudo que é monopolizado, eu não sei se vocês já tiveram, assim, a gente teve infância, né? Mas já jogaram. Vocês veem o prazer que é tão divertido você jogar um banco imobiliário e todo mundo tá ganhando, é uma coisa legal, porque assim, aí você negocia, você consegue pegar o prédio. Agora, eu não sei se eu já tive um desprazer, tá? Porque o meu irmão é um craque em jogos, dele monopolizar, e é chato, porque o cara não se sente feliz, porque, tipo assim, você vai passar e tu não tem grana pra passar naquilo, tu vai ter que pagar o cara e tu vai se... Tipo assim, não é prazeroso nem pra quem tá com o monopólio do tabuleiro, entendeu? Tipo assim, é diferente, né? Até o próprio War, esses jogos de infância que hoje em dia as crianças não jogam, ensina muito essa dinâmica de você saber que o importante é você saber perder. Não é você que saber ganhar, né? Você ganhar o tempo inteiro. Porque quando você perde, eu costumava falar assim, eu e a minha mãe, nós somos muito competitivos, né? A gente gosta de jogar e tal, a gente fica chateado quando perde, mas a gente aprende a perder, né? A gente joga, por exemplo, vamos jogar perdeu? Mas perdeu por quê? Cara, perdeu porque você naquela hora você foi muito ganancioso, você, né? E aí você traça uma estratégia. Então, quando você fala em concorrência de mercado, hoje, a gente passa por 2019 naquele boom de internet, né? Porque até então, tudo era na internet, em 2019. Os preços, vieram as magazines, vieram os marketplaces, todos eles fizeram uma conexão em 19. E aí eu virei para alguns colegas de ano e falei assim, eu não dou mais 5 anos, isso no meio de 2018 para 2019, eu não dou mais 5 anos para agora esses grandes vendedores, que eu digo assim, grandes vendedores de milhão e tal, não estarem mais trabalhando ou estarem sendo compradores em alguma empresa. Aí os caras olharam para mim e falaram assim, Jorge sempre foi maluco, só falava bobeira e tal, não sei o quê. Mas assim, porque quando a gente tem uma previsibilidade, né, e a gente analisa, você é lidado como um louco, porque o cara vai olhar e falar assim, o cara tá pensando daqui a 5 anos. Aí veio o corona, né, veio o Covid-19, bum! Eu, graças a Deus, Mari Caleb, eu tive uma diferenciação, né, da empresa que eu trabalho, eles se programaram e estava tudo já pronto para entrar um home office.
mas tiveram algumas grandes empresas, tá, do ramo da refrigeração, que não estavam preparadas, que eu estou dizendo para vocês, no sentido de sistema, né? Não tinha como o funcionário trabalhar de casa, porque o sistema deles era muito travado, era muito, eu vou dizer para vocês assim, questão de segurança de informação. Eu não estou falando para vocês internamente, né? Eu estou dizendo assim, porque uma coisa é você colocar teu conteúdo para a nuvem, você tem que estar disposto, né? Você tem que estar seguro a saber que ali vai ter gente querendo roubar a tua informação o tempo todo e tal. Então, assim, a empresa que eu trabalho, isso eu sempre falo, né? O vice-presidente, o presidente estão de parabéns por terem tido essa visão, né? De 1 ano e meio antes já estar programado, já ter um setor só de dados em nuvem. Então a gente recebe e-mail no nosso celular. Eu trabalhei em outra empresa também tão grande quanto, e que não estava nisso, estava anos atrasado. Então o que acontece no atraso? Aconteceram as demissões. Então a empresa que eu trabalhei, óbvio, teve corte por causa quando teve diminuição de fluxo de compra, mas não foi por falta de competitividade, entendeu? Eles já estavam preparados, né, cara? Tava num passo à frente. É o que eu costumo falar, que você tem que estar com um olho na missa e o outro no gato, né? Você tem que estar vivendo hoje. A gente hoje está no dia 16 de janeiro, mas a minha programação na agenda, ela já está até o final de fevereiro. Então, assim, live todas que eu vou fazer, porque senão você fica refém dos outros, né? Do tempo. Então, toda essa concorrência, ela é legal, ela é dinâmica. Eu costumo falar para as pessoas, cara, não fique satisfeito se você está ganhando um pedido todo, estranha, acho esquisito, porque o que acontece? Eu falo por experiência de mercado. Imagina o seguinte, Caleb, você me fez essa pergunta, o que tu acha da concorrência? Imagina que a empresa hoje que eu trabalho, esse mês, só ela venda, né? Ela vendeu tudo. Mês que vem ela vai estar com um capital super alto, ela vai ter recebido muita grana, porque ela vendeu, ou ainda não, porque eu estou falando se ela tivesse vendido tudo à vista, nem vamos imaginar parcelado, vamos dizer no à vista. Só que ela está com um superávit de dinheiro, mas ela acabou com o estoque dela todo, porque ela vendeu. Aí quando ela for comprar de novo, o fornecedor sabe que ela está sem peça. Você está entendendo a diferença? Então, até quando você ganha, você perde. E isso a gente aprende, tipo assim, infelizmente muitas crianças hoje não estão tendo essa oportunidade nos jogos, né? Nesses jogos de tabuleiro. Que aí você olha, peraí, eu ganhei esse terreno aqui, mas ele não é legal, porque quando faz a passagem aqui, o cara vai passar, então eu tô perdendo. Na verdade, é mais fácil eu negociar com ele, vender isso aqui e pegar uma reta toda, porque quando ele cair ali naqueles dados, ele vai ter que passar nessa minha reta, ele vai pagar. Se eu ficar aqui, eu tô pagando um imposto mais caro e tal. Então, assim, tudo com estratégia. E até a concorrência, ela te faz ser melhor. Porque imagina o seguinte, quando a gente só ganha, a gente se acomoda. Grandes lutadores, vamos botar pra luta. O cara, quando é um grande lutador, ele não tem mais nenhum desafio à altura dele. Ele, tipo, vai parar de treinar, vai ficar acomodado, aí vem um cara que era muito pior do que ele e acaba ganhando ele. Por quê? Porque ele tá acomodado. Então, assim, não é legal. Não é legal. Eu sempre estimulo a concorrência saudável. As pessoas não precisam se animalizar, ser inimigas uma das outras, como acontece, infelizmente, em algumas empresas e tal. E também nada de parceria, amizade. Eu acho assim, a tua vida pessoal, ela não pode se interferir no teu profissional. O teu profissional é aquilo, chega ali, o cliente vai falar, você vai chegar pro teu gerente, vai falar assim, cara, a gente tá perdendo por quê? É tão legal, né? Aí você vai falar assim, foi compra que errou, foi transporte, a gente tá perdendo por causa de imposto. Então, aí você começa a ter uma visão macro do negócio, sabe? Os grandes empresários, os grandes bilionários, são essas decisões que eles tomam. Eles não se preocupam com a roupa que eles vão vestir, eles não se preocupam com o que eles vão comer, nada disso. Eles se preocupam com o futuro. Eles olham e falam assim, cara, vale a pena? Esse lugar aqui hoje está vazio, mas daqui a 10 anos, como é que vai estar? Aí o cara vai lá e começa, o cara vai falar assim, pô, esse maluco é doido, cara, ele fez isso aí, ele fez esse investimento daqui a 10 anos, o cara está sendo chamado de gênio, estão erguendo estátua. Por quê? Porque ele foi um cara que pensou no futuro, né? Então, respondendo sucintamente para ti, eu acho que tem que melhorar muito assim, o treinamento dos vendedores, né? Em vendas, a coisa mais certa de se fazer, porque muita gente fala, olha,
procura o George lá porque ele vai te dar uma atenção. Procura o George porque ele sabe. Então, assim, quando você tem uma referência, acabou. Você não precisa ficar mais preocupado em ter preço. Óbvio, o estoque, assim, não tem pra onde correr. Foi o que eu falei pra vocês. Por isso que nem quando tu ganha sempre, tu vai acabar ficando sem estoque. Então, assim, mas aí isso aí é com compras e tal. Mas eu tô dizendo assim, pro vendedor, ele tem que estar sempre preocupado em ter o melhor atendimento. Porque quando o cliente for falar com ele vai falar assim, pô, esse cara entende. Entendeu? Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho assim, é muito legal, seria assim, uma utopia se todos os donos das grandes empresas começassem a valorizar a ponta, né? Eu vou falar para vocês, a ponta é o funcionário deles que está ali correndo hoje em dia risco de pegar uma doença, né? Porque você está direto com o público, é você que está ali lidando, você não sabe se a pessoa está com Covid ou não, então assim, é um risco, né? Então isso seria o legal, mas assim, se um tem que acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou quebrar aquele meu concorrente. Pô, cara, esse cara tá pensando totalmente errado. Ele tá pensando, né, ele vai acabar se quebrando com isso. Não vale a pena. Jorge, tocando um pouco nesse assunto, né, que você falou da empresa onde você trabalha, já estava um passo à frente, um ou dois, talvez até mais passos na frente do que a maior parte das empresas, até porque essa ideia de home office sempre foi um bicho-papão, assim, né? Não pelo menos pela minha experiência, aqui no Brasil, assim, o pessoal não era muito a favor de deixar o funcionário trabalhar em casa, né? E como você tem visto o desempenho, assim, como você avalia os resultados que a equipe tem tido, né? Como que você tem avaliado essa questão? Como eu falei para vocês antes da gente ter entrado no podcast, né, em vídeo, esse ano que passou nós recebemos 14º. Então, assim, você vai entender o quanto é importante por uma empresa, né? O que é mais importante? Lucrar ou se programar? Porque se ele só tivesse visado os lucros, como muitas empresas fizeram, elas vão pensar assim, igual você falou, né? O home office não me dá lucro, porque eu não tenho um acompanhamento direto do meu funcionário, ele está na casa dele, não sei se ele está trabalhando ou não. Só que quando você pensa, em vez de você pensar com a visão de ganância, né, e pensar com a visão estratégica, você começa a ter uma noção de que a tua empresa tem muito mais a ganhar quando o teu funcionário ele entende que ele é importante para a sua empresa, do que quando ele só pensa que ele é um número para sua empresa, entendeu? Então, assim, você trabalharia com muito mais afinco quando você se sente valorizado, né? Ou se o teu patrão vai lá e coloca você para trabalhar e te paga. Só que, tipo assim, foi o que eu falei para vocês, que por que surge uma diferença no projeto de vocês e no meu projeto? Porque a gente não faz isso com o objetivo de ganhar dinheiro, de nada, de lucrar, de ganhar fama, não. A gente faz por prazer. E tudo que a gente faz com prazer, né, quando a gente faz com o que a gente gosta, não é mais trabalho. Então, assim, quando ele coloca a empresa em home office, isso foi em março, final de março, aí teve aquela confusão, né, porque tinha muita gente que não estava preparada para trabalhar de home office. Eu, graças a Deus, tenho um quarto separado, tenho um notebook, a minha internet em casa é legal, mas tinha funcionário que, tipo, vamos ser, assim, eu não vou pintar só as maravilhas. Tinha funcionário, um exemplo, você vai olhar uma pessoa de uma certa idade, o cara às vezes não sabe nem mexer, ele mexe no computador no trabalho ali com auxílio de algum amigo e tal, mas ele só sabe ligar e desligar o sistema, ele não, entendeu? Então, assim, aí, e ele perde esse feedback ali do amigo do lado ajudar ele numa dúvida de um sistema, de mexer num computador, né? E isso é fundamental, mas foi o que eu falei para vocês antes. 2020 ele foi um ano de preparação. Então, assim, todo mundo que não estava preparado, ele teve que parar aquele ano ali, tava todo mundo em casa. O que eu falei para vocês, quem fez o quê? O que a maioria dos empresários no Brasil pensa, que eu vou colocar o cara de home office, o cara não vai trabalhar. Quem fez isso, infelizmente, perdeu o emprego.
Por quê? Foi um tempo para mudar a cultura, né? Porque o cara olhou ali e falou assim, cara, eu tenho o George aqui que tá batalhando na internet, logo se chama dele e tal, quando tem que vir pra loja ele vem, né? Quando tem que estar em home office ele tá ali, tá ativo, tá sempre mandando mensagem, tá sempre interagindo. Pô, eu tenho que ficar com esse cara. Agora o cara que tá lá, o número do cara baixou. Porque assim, gente, ninguém aqui nós não somos... eu não gosto desse termo, né? Eu até falei hoje cedo, eu acho que esse negócio de politicamente correto não existe, porque político, pra mim, nunca é correto, né? Política é o que é melhor. Não, na verdade, é porque assim, esse termo, ele vem desde a Roma, né? Político, na verdade, é um senso comum, né? É um poli, né? Isso, é porque quando o cara fala assim, o político não é certo. Certo é certo, errado é errado. Ser político, às vezes você vai fazer alguma coisa política que não foi certa, mas foi o político, né? Que ela não vai agradar todo mundo. Pelo bem comum, né? Pelo bem comum. Não tem como você ser certo e ser político. Então esse termo eu acho muito idiota, politicamente correto. Mas aí o que acontece? Nesse meio tempo de você olhar para aquela pessoa que está em casa, né? Esse termo, só para falar assim, e o dono da empresa, ele sabia que o número dele ia baixar, porque as compras diminuíram. Só que, graças a Deus, o ramo que a gente trabalha, ele cresceu muito mais, né? Porque o que aconteceu? Várias áreas que a gente não trabalhava, a gente começou a trabalhar. Então, por exemplo, aqui no Rio tem muitos delivery, né? Então, muitas casas, muitos bares, o cara estava fechado, a porta dele de bar, né? Não tinha como abrir, mas o cara montou uma câmara dentro do bar dele e estocou cerveja, gelo, para ele poder vender e entregar home office para a pessoa, porque a pessoa não deixou de beber, ela só deixou de ir para a rua, né? Porque assim, quem gosta de beber vai estar bebendo, só que tipo assim, acabou o barzinho, não tem mais bar, né? Você não pode mais ficar, eu tô dizendo naquela primeira onda, né? Na primeira leva. Então aquele desespero, quem se programou fez. E aí os supermercados não pararam. Então um supermercado, ele tem câmara fria, ele tem ilha, ele tem ar-condicionado. Então quem se programou para poder estar atendendo os clientes que não pararam, não quebrou. Ô Jorge, mas você falou, você atendia o pessoal em casa, é isso? O pessoal tinha um esqueminha em casa para guardar a breja, a geladinha? Aí não tem? Aí no São Paulo não tem? Cara, eu não vi. Zé Delivery. Aqui no Rio é um aplicativo que eles entregam na tua casa. Aqui tem muita adega, né? Então, nas regiões, o pessoal já tem uma lojinha especializada em bebida e qualquer tipo de bebida. Não, aqui também tem. Mas só que assim, essas lojas estavam fechadas. Não podia abrir. Aí um exemplo, você tem um boteco na tua rua, Aí aquele espaço que tu tinha, que tu deixava as caixas cheias de poeira, rato, aquela sujeira, o cara limpou aquilo tudo, montou uma minizinha, uma câmera mini, tipo assim, mas só que uma câmera mini dessa, o cara não gasta menos de R$5 mil, porque tem a unidade, condensadora, evaporadora, os painéis, o trabalho do cara. Então assim, o Rio de Janeiro, cara, a empresa que eu trabalho, ela veio de um número que ela pensou assim, chegou em março, deu aquela caída. Mas o pessoal que começou a trabalhar com isso, pra vocês terem uma ideia, eu fechei uma câmara no Acre de R$100 mil. Agora, recente ou da pandemia? Na pandemia. Caramba. Na pandemia. Então, assim, pra entender que, tipo assim, tinha mercado, só tinha que estar atento aonde você ia tirar, né? Você falou um negócio que é fantástico. A gente teve a honra, né, de gravar um podcast também com o Glaucio. E a gente comentou um pouco sobre isso, cara, sobre preparação. E, cara, o ano passado foi um ano, assim, especial, né? Por mais que teve, né, coisas ruins, ninguém esperava, mas foi um ano especial. E o que você falou é tudo, cara. Quem estava preparado, ou quem já vinha se preparando, quem estava um passo à frente, passou bem a onda, né? E, cara, olhar você agora e falar, cara, eu fechei uma câmera de 100 mil, o pessoal aqui tinha várias coisas, né? Várias câmerazinhas que a gente vendia e tal. Quem estava preparado, cara, quem tem aquela chamada de antevisão, né? Poxa vida, eu sei que o meu cenário tá tranquilo, mas pode ser que daqui a um tempo aconteça alguma coisa, então deixa eu não colocar os ovos na mesma cesta, né, cara? Isso é legal, cara, isso é fantástico. É bom saber, cara, que, tipo assim, ter um relatório, né, da sua empresa, não, a gente já estava se preparando. Os meus diretores tiveram antevisão, viram
que poderia vir algo mais para frente, beleza, a gente se preparou bem, passou bem. Isso é uma visão importante, cara. Eu acho que isso é fantástico a gente ter. E é o que eu prego, né? Eu sempre, acho que eu já falei isso aqui umas 3 vezes, né? A gente sempre procurar olhar para frente e se preparar. Na crise ou em qualquer momento de dificuldade, vai passar bem, né? Vamos colocar nesses termos, né? Passar bem ou passar menos ruim, aquele que se prepara melhor, né? Aquele que sabe, né? O marinheiro que sabe conduzir o barco, ele passa melhor por uma tempestade, cara. Isso é fantástico. Parabéns aí pela empresa, né? E pela desenvoltura nesse momento, cara. O vice-presidente da minha empresa, ele é um jovem, né? Ele tem menos de 30 anos, então eu posso chamar de jovem porque eu tenho mais de 30. E eu sempre falo, quando eu vou falar com alguém, eu falo assim, cara, os caras seguiram a máxima da cigarra e da formiga, né? Porque, não é porque tá tudo legal, tudo bem, a tua empresa tá fluindo, que tu vai ficar cantando ali com a viola. Continua o teu trabalho, porque uma hora vai vir o inverno, né? E a gente trabalha de refrigeração, a gente já tá acostumado com isso, né? O inverno pra gente é ruim. Mas é ruim porque, para quem não se prepara, o Glaucio, ele é uma referência, eu sempre falo isso, né? O Glaucio tem uma empresa há mais de 20 anos no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia. Na Baixada, eu tive a honra já de ter tido na loja dele, gravado também um podcast com ele, né? Um vídeo. E o cara não passou em nenhum momento, assim, óbvio, dificuldades que eu digo para você, todo mundo vai ter no teu dia a dia, né? Eu sempre falo, se a tua vida tá perfeita, cara, tu tá morto. Não existe vida perfeita. Não existe. Se tá tudo certo na tua vida, tu pode ter certeza. Existe perfeição, tu tá tu tá dentro de um caixão. Não tem como. Você vai acordar de mau humor, você vai acordar com dor de cabeça. O cara, ó, eu vou falar pra vocês, o Elon Musk, cara, você acha que ele não tem dor de barriga? Você acha que ele não tem dor de cabeça? Não entendeu? Então, assim... Ainda mais na posição que ele tá, o que mais deve ter é dor de cabeça agora. Problemas na nossa vida vão ser... Agora, a gente não pode deixar se levar pelo problema e nem se acomodar, né? Porque tem muita gente que usa o problema como uma muleta. Então, assim, esse diferencial que a diretoria fez, muito pelo o vice-presidente ser uma pessoa nova, um rapaz novo, e assim, sempre conectado. Outra coisa que eu sempre levanto essa bandeira, que a empresa que eu trabalho fez, só para vocês terem uma ideia, tem um portal de formação, né, que é um mentor, um mentor, tudo junto. E ele pagou essa empresa, né, porque ela não é de graça, e colocou todos os funcionários dele para fazerem esse curso, né, esses cursos, são vários cursos. Então, assim, eu tenho uns 30 certificados, né? Excel, porque assim, durante a pandemia, você estava em casa, assim, um exemplo, tá? 70% da minha carteira parou de me ligar. E eu ligava pro cara, o cara falava assim, Jorge, esse mês nem me liga. Um exemplo, quando chegou março e abril. Aí, tipo assim, chegou abril, eu tinha 50, 60 clientes ativos, eu comecei a ter 20. E esse tempo de ociosidade, eu podia estar fazendo o quê? Né? Porque você vai pegar o teu telefone e vai ficar ligando para outros clientes e eles vão estar fechados. Entendeu? O que eu fiz? Eu me programei, né? Eu me profissionalizei nesses cursos. Então, assim, as pessoas que usaram essa plataforma, só para você ter uma ideia, assim, tiveram oportunidade de gestão de negócios, coisas básicas, como acentuação, várias coisas, assim, é tanto certificado que... Ele fez uma otimização do tempo, né? Isso, por quê? Porque você vai ter um tempo. Você tá ali, aí cara, acordei 7 horas da manhã, tomei meu café, sentei na frente do meu notebook, vou trabalhar. Aí, tipo, tu tem aqueles pedidos do dia a dia, transportador, o cara vai retirar na loja lá, tá aberto, essa não tá, essa tá. Aí quando dava meio-dia, tu parava pra almoçar de 1 até as 2 horas, 3 horas da tarde, o teu telefone já não vai tocar, porque os clientes estão fechados, grandes clientes, aí quem já comprou. Aí você vai pegar o seu telefone, vai ficar fazendo aquele marketing que eu falo que é o marketing de risco, né? Que é você ligar pro cara, pescar no mar que tá todo mundo pescando. Não, cara, o cara deu um barco, deu uma vara de pescar top e falou assim, cara, vai pra aí,
treina e você vai sair daí um outro profissional. Ele preparou você no meio da crise, olha que bacana, cara. No meio da crise, ele preparou vocês para quando voltar, cara. Porque depois, quando as coisas, né, agora que começaram a voltar, o time, né, num todo, já veio bem mais preparado, né? Já veio com, né? Beleza, ficou em casa, trabalhou, mas tem novos conhecimentos, aí começa a trocar ideia entre a galera. Cara, que bacana, cara, que da hora. Mas, Jorge, eu queria mudar um pouco de assunto agora. A gente falou bastante de mercado, cara. E, cara, a gente tem que fazer outro podcast, a gente tem que marcar outro dia. Você com esses seus 15 anos aí de mercado, eu quero falar um pouco mais depois com você sobre a questão fiscal, sobre esse tipo de coisa. Eu acho que tem muito assunto aí que a gente pode agregar o pessoal que escuta a gente, né, cara? E eu queria depois fazer uma pergunta, não sei se você vai poder falar, mas no final depois eu faço. Que é um tema... eu sempre falo uma coisa, não tem pergunta que não tenha resposta. Eu respondo todas as perguntas. Mas, assim, eu não sei se você vai falar, porque é um assunto que você trabalha no curso, né? Então, de repente, é fechado. Mas tranquilo, cara. Mas eu queria falar do seu canal, cara, né? O canal, eu achei o tema, assim, muito da hora. Fica frio, né? Como é que saiu a ideia desse canal, desse tema? E a questão da abordagem da galera. Como é que é isso aí? Cara, surgiu no momento igual a gente tá falando, né? De desespero. A gente não sabia o que ia fazer. E eu vendo amigos, né, que trabalhavam comigo sendo desligados, porque houve desligamento, independente da empresa ter tido home office, ter investido em treinamento e tal, ele tem que fechar ali as contas, não adianta, ele não vai ter como ficar com um funcionário que não está rendendo, né? Não estou dizendo nem, isso não é o que eu estou alegando, né? Alguns outros funcionários até que rendiam tiveram que, infelizmente, ser cortados porque não se adaptaram ao home office, alguma outra questão fora da minha alçada. Cara, é um momento diferente, né? Atípico, né? Infelizmente. Totalmente. Então, o que aconteceu? Nesse momento, tipo assim, eu não tinha... mentalmente, eu estava totalmente despreparado para isso, né? Eu sempre me preparei para mercado, tendência e tudo isso, mas eu nunca me preparei para um lockdown. E eu não conhecia ainda, até hoje eu já vejo grandes mágicos aí, porque eu chamo essas pessoas de mágico, né? O cara que vende uma fórmula aí mágica, para mim é mágico. Se falarem, olha, se prepara para um lockdown, eu nunca vi, porque ninguém imaginava. Então, quando veio, eu psicologicamente me abalou muito, porque assim, eu sou uma pessoa que eu divido muito as dores das pessoas que eu tô vendo. Então, o pessoal conversando comigo, olha, eu tive que fechar minha loja, né? Teve um concorrente nosso que no mês mandou 500 funcionários embora. Aquilo tinha gente comemorando e aquilo me abalou de uma maneira, eu conversei, né, de falar em relação a não torcer pelo mal do teu concorrente, ele não é teu inimigo, né? Ô, Jorge, até porque, assim, ele é seu concorrente, mas querendo ou não, foram 500 pessoas ali que foram prejudicadas, né? Pessoas independentes dessas pessoas. É muito triste, porque poderia ser você, poderia ser eu, né? Graças a Deus não foi, mas poderia ser um de nós, né? E isso me abalou muito. E aí eu já acompanhava o Tauan, já acompanhava o Fábio Dutra ali nas lives e tal. E me deu um estalo. Pra vocês terem uma ideia, a minha esposa também fazia doce, né? A gente teve que parar por causa de... A gente tinha uma, né, doçuras da Manu, né? Com venda de bolo de pote, essas coisas. Só que assim, a demanda parou, as coisas aumentaram muito. E eu tenho um anjo na minha vida que ele é afilhado do meu padrasto, mas eu falo que o Dudu é meu afilhado, né? Então, eu conversei, ele tinha feito a arte para minha esposa, a gente comprava alguns materiais com ele para poder personalizar os doces e tal. E aí eu falei com ele, falei assim, cara, eu tô pensando em fazer um canal no YouTube. Aí ele, Dindo, faz sim. Aí eu falei assim, cara, mas eu não tenho arte, não tenho nada. Aí ele, o que tu quer que eu faça? Ele trabalha com design, né? Aí eu falei assim, cara, eu queria o Darth Vader e o nome Fica Frio. Aí ele,
pô, mas fica frio pra o cara ficar frio, de gelado? Eu falei, não, pra ficar tranquilo. Aí ele, cara, mas ninguém nunca vai pensar nisso. Eu falei, porque o momento que eu queria era falar para as pessoas, para elas ficarem frias, não no sentido de, eu me sinto frio, gelado, né, de temperatura. Não, fica tranquilo, fica, né, o Glaucio fala, baby é cool, né, tipo, o frio, né, se você bota um outro off, fica cool, né, de frio. Então aí eu falei assim, cara, dá pra você fazer a arte? Aí ele fez a arte com o Darth Vader ali embaixo, e aí aquilo foi um estopim pra eu falar assim, cara, é agora, né? Tava faltando eu ter uma arte e colocar ali, porque o conteúdo eu tenho. E aí a gente foi bem difícil, sabe? O início é muito complicado, porque se você... Tudo que você vai começar, eu falei uma vez numa live, né? A primeira vez, isso em namoro, em relacionamento, em trabalho, né, de experiência. Então eu comprei um adesivo que eu gosto tudo de fazer, eu mesmo fazer, para trocar do meu micro-ondas, que ele estragou. Aí eu fui colocar, tá lá, tá funcionando. Só que você vê que não tá bem colocado, né? Porque assim, foi a primeira vez. A próxima vez que eu vou trocar, eu já sei, porque o cara bota... Até, eu costumo falar isso, que as pessoas falam assim, não, no YouTube você encontra tudo. Até no YouTube as pessoas cortam os macetes, tá? Às vezes aquele último macetinho, o vídeo tá editado ali pra não te mostrar aquele pulo do gato pra ficar perfeito. Porque assim, né, o tutorial não é faça você mesmo, mas não é faça do meu jeito, né? Eu não vou te ensinar o meu segredo, né? Tipo, os grandes doceiros e tal, eles vão ensinar ali a receita e tal, mas eles não vão, o meu ingrediente secreto. Temperinho especial ninguém revela, né? Tem como, né? É o teu diferencial. O teu tempero especial é o teu diferencial, né? O teu atendimento, o teu afinco. Então surgiu nessa necessidade de me ajudar primeiro. Eu pensava assim, eu estava tão acumulado de coisas ruins, de notícias tristes, que eu falei assim, cara, eu preciso colocar isso para fora de alguma maneira, chegar para alguém e falar assim, cara, não fica desse jeito. Se hoje, em abril, maio, junho, você tá desesperado, foca no... Tem tanta gente, tem tanta coisa boa acontecendo. Aí eu falo, né, em relação às câmaras frias, supermercado. Eu fiz uma live lá com o Dutra, colocando vários mercados que dava para trabalhar durante a crise, né? Então assim, foi crescendo, gerando uma proporção, e aí até hoje eu tenho um dos meus chefes, o meu supervisor, o Daniel Rosa, né, o intuito era fazer, tipo, igual tem porque assim, eu gosto de Star Wars, então eu vou falar assim, por exemplo, aqui tem o canal do Mando, tem uns canais que os caras não tiram a máscara, tem um que eu esqueci o nome do canal agora, mas ele usa uma máscara do Kratos, aí ele faz arte e tal. O intuito era ficar com a máscara o tempo todo. As pessoas não sabiam, não era para saber quem era o Fica Frio, não era para saber o rosto do George. O canal que era frio, era algum doido era lá. O Darth Vader, ia ser o Darth Vader da refrigeração. Só que não dá pra respirar. O primeiro vídeo ficou insuportável, porque eu não conseguia falar e o microfone tinha que ficar por dentro. E aí, tenta uma ventilação, mas não dá, porque aí começa a transpirar, você não consegue enxergar nada, porque esse vidro dele é espelhado, né? É um vidro com um negócio tão embaçava o vidro de dentro, o de fora eu não conseguia ver o que a pessoa estava escrevendo, falava e tal, ou estava tentando ver alguma coisa, não conseguia ver se estava ficando legal. Aí eu desisti de tocar com a máscara, mas não desisti de ficar ali, para o pessoal começar a ver. Sim, então aí comecei tipo, a me incentivar, tipo, o Fabrício da Ciclos Refrigeração, tipo assim, fazendo aquele trabalho ali de chamar o pessoal, conta um pouquinho da tua história. Eu entrei na live com ele, a gente conversou e aí comecei a fazer amizade com todo mundo. Então assim, eu tenho uma gratidão enorme, tanto para ele também quanto para a Laura lá do Mato Grosso, a Laurinha do Ar, porque eles numa live da empresa que eu trabalho, né, ela numa live junto com o Fábio Dutra, ela falou de mim e eu fiquei assim muito emocionado. Porque assim, são as pequenas atitudes das pessoas que não ganham nada com aquilo, sabe? Se eu virasse, ela ganhou assim muito, porque ela ganhou a minha amizade, não tô dizendo assim no intuito, tipo assim, eu tenho ela como se fosse um irmão, né? Uma irmã, né? A gente se trata como irmãos, né? Mana, como é que você tá? E aí?
e as crianças e tal, e aí os serviços, a gente tá sempre se falando, mas no dia eu não esperava, ela me pegou totalmente desprevenido quando ela falou meu nome na live, tipo assim, uma live que era da empresa que eu trabalho, com pessoas assim, falando de uma plataforma, não, pô, então assim, todo o bem que a gente planta, ele volta pra gente, então assim, Sim, foi cara, muito legal, o canal foi legal por causa disso, gerou um resultado de coisas boas, assim, de pessoas boas, de ciclo de amizade legal, muito, muito bom. Ô, Jorge, aproveitando ainda nessa toada aí do canal, a gente viu que você tem uma parceria aí com o Fábio Dutra, né? Queria que você contasse pra gente como é que é, o que você desenvolve, né? Se é que você pode, como diz o Taleb ali, dar uma palhinha aí de como é essa parceria, o que você desenvolve nesse programa. Olha, eu vou falar pra você assim, são poucas as pessoas de visão, né? Estratégia, às vezes a gente erra, né? A gente pode errar uma estratégia ou outra, mas quando você tem uma visão, eu nunca tinha assistido, eu tô fugindo do tempo, mas eu vou voltar aqui. Eu nunca tinha assistido Vikings, né? Aí eu tô começando a assistir recente, então tô na 4ª temporada, e isso é legal para explicar para as pessoas a diferença entre ter visão, de visão e estratégia, né? Porque no começo da primeira, segunda, terceira, ele só tem visão, ele não tem estratégia nenhuma, é muito engraçado, né? Aí da 4ª para frente, você começa a entender estratégia. Então, estratégia é você ter alguma atitude, você perder aqui para ganhar lá na frente e tal. Então, assim, isso é tudo muito legal. E o que acontece com o Fábio Dutra? Eu sempre fui um admirador, muito, muito mesmo admirador dele, pela história dele, né? Muitas pessoas me falaram coisas negativas e algumas atitudes. Só que nesse meio tempo a gente não pode se deixar levar porque as pessoas falam da outra. Eu sempre falo isso. Não chega e o Jorge é um cara muito legal, maravilhoso. Cara, tenta conhecer ele primeiro, sabe? Não vai só no que o Caleb e o que a Maria falaram, não, porque pode ser que com você a energia não conecte e não seja legal para você. Entendeu? Nem Jesus agradou todo mundo. Então, assim, mas assim, graças a Deus eu tive o prazer de estar num lugar pessoalmente com ele e bater um papo e conversar com ele o que eu já sabia por outras histórias, né, por outras pessoas, e o que eu achava. E ali casou com o que eu achava. E a gente conversou, eu já sabia da história que ele tinha vendido, e o pessoal já tinha chamado ele de maluco para investir em curso e tal, que a primeira palestra dele foi para 2 pessoas e tal. Então, assim, todas essas histórias de superação, para mim, são importantíssimas. Como eu falei para vocês em off, o meu maior sonho é fazer uma live com o Flávio Augusto. É um sonho inatingível? Não, mas é muito difícil. É uma coisa que eu tenho que batalhar bastante, que continuo batalhando, né? Todos os dias eu faço ali um estudo, faço o meu diferencial para, quem sabe, eu seja notado algum dia, entendeu? E é a perseverança. E isso me conectou com ele. Mas assim, o DLR, né, ele só veio acontecer na cara de pau. Eu sempre digo isso para as pessoas: você tem que ter atitude. Porque eu bati papo com o cara me conheceu, eu dei a máscara para ele. Isso foi no primeiro pé na estrada, tá? Porque a gente está dizendo, depois eu tive outras oportunidades, mas aí a gente era amigo. Eu tô dizendo assim, a gente se conhecia, né? O pessoal falava assim. Você falava muito na época, o meu Instagram era George, com o nome da empresa que eu trabalhava, né? E aí ele já tinha me dado uma dica e eu, teimoso, não tinha escutado. Ele falou assim: cara, isso não é legal porque afasta as outras empresas de você, porque elas vão vincular que você é aquela empresa, não você é o George Fica Frio hoje, entendeu, né? E é o teu ganha-pão, mas assim, você está sendo pago para fazer aquilo? Não, então não faz isso, né? Aí aquilo no início foi um pouquinho desconcertante, mas depois você vê que a gente, quando não tem a estratégia que esses caras têm, a gente só tem a nossa visão, aí, calhou e tal, aí eu tive uma cara de pau. Resumindo, o que foi a cara de pau? O Gabriel Pardo, que é outro cara queridão, que
sabe dividir as coisas, né? É muito legal, porque existem pessoas que não sabem dividir, e o Gabriel é um cara muito legal. Aí o que ele fez? Ele dividiu o espaço dele. Ele falou assim, eu falei assim, cara, tu vai estar aqui no Rio pro lançamento do PMOC Faixa Preta, pô, eu posso ir te visitar e eu posso te ver? E ele falou assim, pode. Aí eu peguei o endereço da agência do Fábio Dutra com um funcionário dele, vou até entregar aí, foi o Marco, eles já sabem. Aí o Marco me passou o endereço, só que o Marco não tava lá no dia. Então aí imagina, tu chegar num prédio comercial, né, tu só pode entrar com convite, essa parada toda, e chegar lá, o cara que você foi visitar, ele tá em live, ele tá lá gravando, né? Gravando não, ele tá ao vivo no YouTube lá, o pessoal gravando ele falando. O cara não tem como te atender no telefone. O cara que tu foi de contato tá em outra empresa, porque ao mesmo tempo que eles estavam fazendo o lançamento do Faixa Preta do Gabriel, o Fábio Dutra tava na Totaline em São Cristóvão fazendo uma live de VRF. Se eu não me engano, foi do Mini VRF, porque é tanta coisa, mas eu tenho 90% de certeza que foi isso. E aí, no momento da mensagem, o cara não tinha como responder lá, e eu de frente pro segurança do prédio comercial, e ele olhando pra mim, e eu com aquela cara de maluco, e aí Deus age de maneiras gigantescas. Outro cara muito fera também é o Felipe Birman, e ali o Felipe foi meu anjo salvador, porque eu lembrei do nome dele, porque até então, tipo assim, não é que eu não lembrava dele, mas no desespero, e eu tinha combinado tudo com o Marcos, né? Aí eu falei assim, poxa, o Felipe tá lá? Ele pode atender? Aí era ele que tava na linha. Aí o cara, pô, que maluco, falou que tava aqui, não sei o que. Aí ele falou assim, quem tá falando? Eu falei assim, poxa, Felipe, desculpa, aqui é o George e tal, do Darth Vader e tal. Aí ele, é o Darth Vader? Eu falei, cara, é porque eu marquei com o Fábio, marquei com o Marcos, mas eles estão lá em São Cristóvão, eles estão lá na outra empresa, eles não estão aí. Não, pode subir, deixa eu falar com ela. E aí eu subi, invadi a live do Gabriel lá, mas aí, só para resumir como que é o negócio, por exemplo, eu sempre fui nos ambientes que o Dutra tava, mas eu nunca tinha tido a cara de pau e a coragem de pedir alguma coisa para ele. Eu digo assim, não é pedir uma oportunidade de poder estar junto e falar, né? Então essa minha ação, ela gerou um resultado muito grande, porque um cara que é uma águia, chama Wagner, ele é sócio do Fábio Dutra. Se vocês ainda não conhecem ele, depois sigam ele no Instagram. O cara é diferenciado, não é à toa que ele é sócio do Fábio Dutra, né? E aí o Wagner, no dia que eu fui lá, eu com o capacete, a gente bateu um papo de 20 minutos, cara. E eu falo isso pra todo mundo. Eu falo assim, cara, se eu fosse mulher e tu não fosse casado, naquele dia eu acho que a gente tinha casado. Porque foi um papo muito legal, cara. Eu saí dali apaixonado pelo cara. Só pra vocês terem uma ideia, assim, a atenção que ele me deu, o carinho, e naquele mesmo dia ele me chamou para ser um mentor do DLR. Só pra vocês terem ideia, no papo de 20 a 30 minutos. Ele tirou uma foto totalmente despretensiosa, eu tava sentado, e é até emocionante a gente engaja, porque assim, são as pequenas atitudes, né, que eu falei para vocês, o respeito, o reconhecimento, que emocionam a gente, né? Eu tava sentado assim na sala sala onde eles fazem a reunião, e tem a sala de filmagem e tal, lá na agência. E aí na sala de reunião, ele sentado, e eu pensei que ele tava tirando uma foto da máscara para mandar para alguém, né? Tipo assim, ele pegou a máscara, ele colocou e me marcou no Instagram dele, tipo, olha que visita VIP e tal. Cara, aquilo me emocionou, que eu falei assim, cara, o cara me conheceu hoje e já tá me tratando assim, sabe? É um cara maravilhoso, a gente sempre tá... Ele sempre me indica, porque assim, é um cara muito bem relacionado, tem altos contatos, então ele sempre tá me indicando para os amigos dele, e o pessoal sempre fala, olha, quem passou teu contato foi o Wagner, falou que você vai me atender super bem. E assim, não é só porque é do Wagner, não, que ele sabe que eu não sou hipócrita, eu atenderia o cliente, mas assim, é tão legal a gente saber que daquela conversa em diante, o cara se tornou um grande amigo, sabe? Me ajuda bastante. E ele me deu a oportunidade de ser um mentor do DLR. E o que aconteceu? É o que eu falo, se eu não tivesse tido a atitude de ter saído do meu trabalho 5 e porrada,
pego um trânsito danado para ir para Barra, chegado lá, porque era 7 horas o lançamento, então eu cheguei, eles já estavam, né, gravando em cima da faixa lá, eu cheguei 7h15, subi 7h30, fiquei lá, aí vem a polêmica da pizza, não sei se vocês acompanharam, que nós pedimos uma pizza, Marizia chegou lá também, a pizza só foi chegar 1h da manhã, nós pedimos 10 horas da noite, aí o que eu falo, que é o poder da internet, né, até então, antigamente, Caleb, a gente não tinha como reclamar, né, então, aí tava o Felipe, tava a galera lá, eu coloquei o capacete, o Felipe abriu o Instagram dele e gravou eu falando, pô, e marcamos uma pizzaria lá da proximidade onde é. Pô, cara, vocês são péssimos, será que a gente vai ter que usar a força aí pra vir buscar essa pizza? E um gravando do outro gravando, cara, em 15 minutos as pizzas apareceram lá. É muito legal, uau, né? Você vê qual que é o poder da internet, né? Eu costumo uau, falar isso numa ajuda também que o Nascimento deu pro seu Flávio, né, que a gente criou lá o refrigerista consciente num acidente de um fabricante lá, e ele acabou decepando um dedo por causa que a lata explodiu, e a gente abriu uma live, eu com o Nascimento irritado, sabe, full pistola, mas em nenhum momento a gente falou, e eu também vou falar aqui o nome do fabricante, nada. A gente só falou, olha, que tá acontecendo, já não é primeiro, agora aconteceu com alguém que a gente conhece. E aí, cara, no mesmo dia, o dono da empresa aqui, o representante dela no país, ligou pro Márcio lá da Nascimento. Então, assim, a gente tem a faca e o queijo na mão, é só saber usar, é só ter atitudes e atitudes conscientes, né? Não adianta só certa, né? Eu só quero usar para o meu, né? Vamos usar para ajudar, vamos usar para conscientizar. É o que eu costumo sempre falar, cara, usem máscara, usem álcool. Isso não acabou. Você tá na rua, você vai sair, você tá comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa, você não tem como usar com a máscara, mas você vai pegar um transporte público aqui no Rio, eu não sei como é que é em São Paulo com vocês. Aqui no Rio, os caras continuam usando o trem, né? O metrô e o trem, sem máscara. Tipo assim, tudo um em cima do outro, você não sabe. Eu não pego mais. Eu pego Uber, eu vou de ônibus, se eu vejo alguém de máscara, eu chego pro motorista e falo, cara, o cara tá sem máscara lá. E é sempre o mesmo ônibus que eu pego, então é sempre os caras que ficam, os caras já sabem. Quando eu entro no ônibus, o cara já bota a máscara. Mas é questão de educação, sabe? Uma questão básica de consciência. Então, se tu não tiver atitude, se deixar acontecer, ficar, pô, uma hora vai acontecer, uma hora a minha vida muda. Cara, não muda. Se você não der o passo, não vai para frente. Então eu tive esse prazer de ser convidado para ser um dos mentores do DLR. Legal, e nessa mentoria, eu tive a oportunidade assim, de conhecer mais a fundo esses grandes caras, né? Aí a gente vai falar de pessoas de real sucesso e que vão fazendo essa diferença, vão mostrando para as pessoas, não é assim, você vai ficar rico da noite pro dia, ou então clica aqui que você vai ganhar dinheiro em 7 dias, não, eles vão mostrando, existe, né? Eles vão mostrando que você tem que se programar, você tem que ter previsibilidade, você tem que ter um contato igual na minha mentoria que eu dei pro pessoal, né, na semana retrasada, cara, passa muito rápido, sobre compra, né? Como você deve comprar, quando você deve comprar, porque tem muita gente que acha que eu comprando quantidade fica melhor, mas depende, às vezes você compra muita quantidade de um produto que não vai ter giro, então você está com dinheiro parado, né? É mais fácil você comprar muita quantidade daquele item, mesmo que ele esteja mais caro, mas você vai gerar ele mais rápido. Então a gente foi ensinando essas estratégias, é uma coisa que assim, fora o conhecimento desses casos, porque assim, existem pessoas que têm sucesso porque elas passaram por fracassos, né? Não tem como. Então só de você pagar, né, eu acho um valor muito baixo para você ter 12 pessoas que já tiveram 12 histórias de vida, para você, cara, são 12 caminhos e se eu não errar igual esses caras erraram, eu já economizei, sei lá, 10 vezes, 1000 vezes o valor, dependendo da proporção de cada pessoa, do valor que eu investi nesse curso. Então, o que eu falei para vocês antes, né, da empresa que eu trabalho,
do cara ter feito essa previsibilidade antes e ter colocado lá o sistema dele para trabalhar de home office, os funcionários dele para estudarem. Cara, isso tudo é custo. Se olhar, tu não olha pro cara e tu acha que ele teve retorno imediato com isso? Não, mas ele em menos de 6 meses, o cara, ele quase triplicou a meta que ele tinha para o ano de 2020. Tanto é que no final do ano, ele abriu uma live para os funcionários, foi muito emocionante, cara. Eu falo assim, porque eu já trabalhei em outras empresas e quando a gente sente... Cara, é até difícil falar, mas assim, quando a gente sente o carinho, né, do dono da empresa, dos donos, porque foi o pai e o filho, um com o outro e com os funcionários, pô, além de 14º, os caras fizeram sorteio de vários itens. Teve amigo meu aqui no Rio que ganhou camisa do Corinthians, que ganhou frigobar, cooktube. Eu não sou sortudo assim. A sorte que eu tive é de estar trabalhando numa empresa assim, né? Mas eu nunca tive sorte com sorteio. Por isso que eu falo, cara, sorteio nem bota meu nome aí, que capaz de só tiver meu nome, quando tirar o papel vai estar vazio. O legal, cara, é o que você falou aí, é a questão de não tratar as pessoas como peça, né? Ou como só um número, né? Então, acho que depois, né, desse momento que a gente passou, duas coisas que você falou que eu achei bacana, cara. Primeiro foi essa questão, né, de reconhecer pessoas como pessoas. E aí, quando você valoriza a pessoa, né, e busca o que ela tem, cara, o resultado ele é bem maior, cara. E achei fantástico essa questão da empresa investir no funcionário, aproveitar um bom momento, otimizar um momento ali, talvez que seria de ociosidade e tá agregando conhecimento, cara. E outra coisa do network, cara, sei lá, se não fosse esse momento crítico, né, de precisar ficar em casa, poxa vida, todo mundo agora usa mais a internet, talvez esses networks, né, que você fez, que nós estamos fazendo, talvez não estaria acontecendo, cara. E você começou a falar, poxa, me conectei com um, me conectei com o outro, e falei com um, e falei com o outro, e falei, uau, que legal. Com a gente também aconteceu assim, né? A gente começou o nosso trabalho aqui e poxa, nos conectamos com uma e outra pessoa, algumas pessoas mais próximas, e aí foi andando. E, cara, é muito massa. No final, quando você começa a ver o que você fez aos pouquinhos, né? E com o uso da internet, aproveitando e usando bem as ferramentas, você fez um trabalho assim, muito legal, cara. Ô, Jorge, eu acho que a gente já vai partindo aí pro final, né, do nosso podcast. E eu queria fazer uma pergunta para você, cara. Você até comentou um pouco, mas não precisa nem entrar em detalhes, mas eu queria que você falasse da importância, né? Eu acho que aqui pra gente deve ter alguém que nos ouve, né, que às vezes trabalha no mercado, ou atendimento, né, no modo geral. E comenta um pouco, você que é da área comercial, né, não precisa ser da refrigeração, mas a importância de saber comprar, cara. Isso aí eu acho fantástico, eu aprendi essa lição, já tem um tempo, e eu falei, cara, isso muda toda a realidade do jogo, né? O que eu aprendi foi o seguinte, cara, às vezes a gente quer vender caro e acha que vai lucrar, então você fala, eu vou comprar por X e vou vender por 2X e vou lucrar, cara, mas aí tem uma outra estratégia, cara, você saber comprar, você tem estratégia na compra, cara. Tipo assim, no âmbito geral, cara, de mercado geral, você pode comentar um pouco pra gente sobre a importância de saber comprar? Ó, eu vou dizer um outro segredo que nem na mentoria eu dei, tá? Esse segredo é porque vocês foram tão gente boa comigo que eu vou deixar isso gravado aí pro pessoal saber. A máxima do dono do bar. Você imagina o seguinte, você falou, vou comprar por X e vender por 2X, né? Você imagina o seguinte, você é dono de um bar e eu sou dono de outro. Quem lucra mais? Você que vendeu 10 cervejas, cada uma a R$10, ou eu que eu vendi 5 cervejas, quer dizer, 10 a 10 e eu vendi 5 a 20. Quem lucrou mais? Uma boa, quem vendeu, sei lá, 10 a 10? Não. Você vendeu 10 a 10, eu vendi 5 a 20. Quem lucrou mais? O cara que vendeu 5 a 20, né? Quem lucrou mais é quem comprou mais barato. Não, porque você não vai entrar nunca no bar daquele cara que vende cerveja a R$20. Ele nunca vai lucrar. Ele vende o dobro do preço. Tu tá entendendo? Então, assim, é óbvio que assim, o produto é o mesmo.
Você está entendendo? Quando você vende o mesmo commodity, quando você vende o mesmo produto, você tem que tomar muito cuidado em ou você vai ter um produto o que acontece no bar, de uma qualidade inferior para atender aquele público que não tem aquela grana. Eu não vou falar a marca aqui, mas vocês estão me entendendo. Tipo, você entra no bar lá, tem a cerveja classe C, a classe B e a classe A. Por quê? Porque o cara atende todo mundo. Então, a visão de comprar é sempre essa para venda. Eu sempre costumo falar isso. Se o teu comprador, ele não sabe comprar ele não sabe atender esses 3 tipos de cliente, ou se você só... eu sempre falo, a pirâmide, né? Ela é assim, né? Esse cliente que... a gente só busca o cliente da necessidade baixa. A gente só está preocupado com aquele cliente que quer preço barato. Só que naquele preço barato, tá todo mundo competindo, né? Aí hoje em dia a gente já vive uma outra realidade, que aí foi o que vocês falaram, que aí tem a adega, que aqui no Rio também, no estado tem as lojas especializadas de cerveja artesanal e tal, mas aquele outro público, que foi o que eu te falei, que é o que você vai levar a cerveja na casa do cara. Olha como é que a pirâmide é lá em cima, né? É aquele que ninguém tá preocupado em atender, é o que vai te dar mais lucro. Por quê? Ele não usa a tua luz, ele não vai pro teu bar, você não tem que se preocupar com limpeza, sabe? O teu funcionário, às vezes é você e mais um, porque o computador, ele vai ter um aplicativo, ele já vai fazer o pagamento, o troço já vem todo pronto, certo? Então, o teu único trabalho é botar o gelo num saco, botar a cerveja, o motoboy chegou lá, você entregou, já tá pago, então o cara vai receber lá e vai voltar com dinheiro para você receber. Você não tem que aturar bêbado no teu bar. Tu tá entendendo que mercado é tudo, né? Você tem que se adaptar. É só o que vende mais caro, né, cara? Procurar o melhor cliente. Porque quando o cara fala assim, eu vou procurar o melhor produto para vender, eu vou procurar o produto mais barato, ele sempre está fechando um nicho, ele nunca vai atingir o melhor cliente, né? Qual que é a minha demanda? Eu tenho amigos, né, graças a Deus, igual eu anotei aqui para não ficar chateado, mas só para vocês terem uma ideia, porque a gente já está terminando, para não falar muito. Eu tenho amigos no ramo da licitação, eu tenho amigos refrigeristas, que é onde eu trabalho, eu tenho amigos na linha automotiva, na linha de higienização automotiva que eu digo tanto higienização como mecânica, né? De cursos, lojistas. Então, assim, eu não me prendo só no meu mercado. Porque se você chegar assim, igual vocês estão falando, por exemplo, o canal O Clima. O clima, você pode falar do clima de refrigeração, mas você pode falar do clima, como é que tá o teu clima emocional. Eu tô tentando aí ver, vou até lançar essa exclusiva para vocês, um próximo SOS, com uma terapeuta e tal, Uau, que legal, conhecido. Então, assim, é tão legal porque hoje, nesse sábado que a gente está gravando, eu fiz com um pastor que ele é meu amigo há anos, né? Ele hoje é pastor, mas eu falava toda hora o nome dele lá e depois eu me liguei, cara, não tem que chamar o cara de pastor, porque ele é pastor, né? Tipo, você tá lidando com engenheiro, o cara mas ele estudou contigo, mas ele é teu amigo, né? Então você não vai ficar, pô, tudo bom? Né? E assim, é saber diversificar. A diferença é essa. O que vai lucrar mais é o que tiver mais diversidade, porque os dois estão vendendo a mesma quantidade em espécie, né? A diferença é que um está trabalhando muito, né? Tipo 10, vender a 10, o outro vai trabalhar menos. Só que esse cara não vai vender tanto quanto o outro, porque você vai chegar lá, você vai ver a cerveja o dobro do preço, é a mesma cerveja, eu tô falando do mesmo produto. Aí o cara vai olhar e fala assim, pô, eu vou comprar com o Caleb a 20? Não, eu vou lá no Jorge e compro a 10, é perto, é próximo, o mesmo... É um produto que o cara vai beber muito, né? Então, assim, se ele focar e ele tiver diversidade, né, de produto, você entra na loja da pessoa, no bar ou no restaurante, ele tem aquela linha premium numa certa quantidade, porque aquele cliente aquela gama é menor, ele tem mas ele não pode focar, a minha loja só vai atender povão. O cara de classe alta, ele nunca vai entrar num restaurante que vai estar cheio, ele quer entrar, entendeu? Então, assim, é uma estratégia muito difícil. Você saber equilibrar isso, aí é que eu falo para você, essa é a mágica. Esse é o segredo. Olha, eu lembrei agora do primeiro podcast que a gente fez, foi com a Dani, né, uma amiga nossa, a Daniela Marquesi, e, cara, a gente falou um pouquinho sobre isso, né?
ela hoje trabalha no ramo de instalação e ela atende aí o chamado alto padrão, né? Que é a maior parte dos clientes dela são clientes de alto padrão. E eu perguntei, poxa, Dani, como é que você conseguiu, né, se encontrar nesse público e tal? Como é que você fez para chegar aí, se diferenciar e chegar nesse público? Ela falou assim, não, é o público que me escolheu, né? Eu fui oferecendo o trabalho, fui dando resultado e o público me escolheu. E hoje eu trabalho mais com esse tipo de trabalho, né? Com esse tipo de atendimento. Uau! É bem o que você falou, né? Você pega um nicho, né? Bola bem uma estratégia e o pessoal vai estar ali vindo mais para o seu atendimento, cara. Que massa! Por isso que eu falei para vocês, não existe fórmula mágica. Uma coisa que eu sempre digo para todos, ninguém aprendeu a andar de bicicleta do mesmo jeito, né? Todo mundo começa com a rodinha, mas depois que tira, né? O início é igual, né? Por isso que eu tô falando. Como iniciar, como você começar, é sempre isso. Você vai procurar um curso de capacitação, de qualificação. Esse é o início, né? A gente tem que estudar. Agora, o segundo passo, o terceiro passo, não adianta você ficar pegando uma fórmula que funcionou com o George e tentar aplicar na tua vida. Porque, às vezes, foi o que você falou, a gente não tem os mesmos contatos, entendeu? Você, por exemplo, no teu caso, você não teria tido a oportunidade de estar pessoalmente com o Fábio Dutra tanto quanto eu tive, entendeu? Então, assim, uma fórmula mágica, uma fórmula de sucesso, ela funciona para aquela pessoa naquela ocasião, mas você tem que adequar a sua realidade. Se você hoje tem, quanto que eu tenho para gastar? Cara, eu tenho 100 mil reais. Eu falo pro cara, olha, você tá querendo fazer uma loja de revenda com 100 mil reais? Aí o cara, eu falo assim, cara, se fosse você, começava primeiro com um nicho, porque 100 mil reais é pouco dinheiro para você investir numa loja de peça. Aí o cara fala assim, cara, porque assim, peça é peça, cara, é muita peça, existem muitos modelos de ar-condicionado, muita geladeira, então assim, 100 mil reais para você comprar de equipamento, já é diferente, aí você consegue trabalhar ali o material de instalação, aí você vai ter eu só quero atender o mecânico aqui, o técnico que vai chegar aqui, vai pegar o material dele, instalar e ir embora. Quero ter ferramenta, o cara vir na minha loja, comprar as ferramentas dele, o cliente comprar e ir embora. Agora, se você for trabalhar com peça, não dá, cara, não dá. O cara tem que ter um capital muito legal, ele tem que ter pessoal qualificado, porque quando você chega para comprar uma peça da tua geladeira, se o cara não entendeu o problema, até no balcão, o técnico mandou eu comprar nós temos um grupo aqui no Rio de Janeiro, que é de WhatsApp, e que tem uma amiga nossa lá de Fortaleza, e ela, por exemplo, lá é 220, né? Aí também em São Paulo é 220, aqui no Rio é 110. E os caras não estavam conseguindo identificar que o problema era esse, a placa era bivolt, né? Então ela estava em 220 fazendo o que eles estavam fazendo, só que eles estavam falando como se fosse 110. Aí eu virei e falei, mas você viu na chave se a chave tá para 110, 220? Ela, tá aqui para 110. Quando ela voltou para 220, a máquina do cliente voltou a funcionar e já não sabe. Eu falei assim, então assim, não acreditem que só existe uma realidade, né? Estuda um pouquinho, pensa no macro, olha o geral, o teu entorno, fala assim, cara, não tem como. Eu cheguei aqui, eu preciso resolver. Cara, você não conseguiu resolver? Sai, volta no outro dia com a cabeça fresca. Você vai ficar batendo a cabeça ali, você não vai ver resultado. Então a gente procura ajudar muito por causa disso. Todo o grupo que a gente faz aqui, eu esqueci até de falar também, nós temos um projeto toda quarta-feira. A gente coloca os vídeos da qualidade do ar, né? Então a gente foca em disponibilizar o vídeo gratuitamente justamente para isso, para conscientizar as pessoas da importância da manutenção dos equipamentos. Então teve um vídeo essa quarta-feira que foi que o nome dele é da Remac, é Kaique. O Kaique fez um vídeo top, sabe? Muito... Porque assim, eu tô dizendo para vocês assim, imagina, a gente tá fazendo um negócio de graça. Então, o cara disponibilizou, teve uma ideia super bem bolada, mostrou lá a quantidade de pelo, de cachorro que vai. O negócio bombou. Então, assim, são pequenas atitudes, porque aquilo ali, para mim, eu sempre falo pros caras, qual que é o teu resultado, George? Porque você não trabalha com serviço. O meu resultado é que o produto que eu vendia na minha filial, sei lá, 20 unidades por mês, eu comecei a vender 100, daqui a pouco eu tô vendendo 200, entendeu? Então, assim,
até para o distribuidor é legal essa importância de você conscientizar a importância da manutenção, porque tem muita gente que não sabe, cara. Você olha lá, pô, eu tenho 2 cachorros em casa. O meu ar-condicionado eu limpo porque eu trabalho com isso, eu já sei que precisa, tá? Mas um cliente... Nem todo mundo sabe, né? Não sabe. Um cliente que não é dessa realidade. Eu falo pros caras. Outro dia eu vi tava ouvindo, acho que era um podcast, o pessoal falou sobre limpeza de sofá, né? E às vezes você não sabe que precisa de limpar o sofá, até quantas bactérias que tem ali, você usa o sofá, né, diariamente, às vezes alimenta o próprio ar e tanta coisa, e o sofá fica, né, precisa de uma manutenção, né? E o ar-condicionado também, cara. E a galera não sabe, né? A gente não sabe. E é bacana, cara, esse tipo de trabalho, né, que conscientiza, que leva para as pessoas essa ideia, né, cara? Isso é fantástico. Muito bem, pessoal. Então a gente já vai chegando aqui ao final do nosso primeiro podcast. E que podcast! Estou muito satisfeito, muito feliz de a gente conversar tão bem hoje com a presença do Darth Vader da refrigeração. É um cara que já se tornou nosso amigo, tão carismático e que trouxe tanto conteúdo aí de mercado. E com certeza a gente vai marcar aí o número 2, um podcast número 2, para a gente falar um pouco mais sobre essa força aí da refrigeração. Então já quero deixar aqui o agradecimento, Jorge, por estar vindo aqui hoje falar um pouquinho com a gente. Mariana, muito obrigado aí pela parceria. Vamos para mais um ano de trabalho, né, de muita luta. Vamos compartilhar conteúdo para essa galera. Vamos fazer esse canal Clima chegar longe aí, se Deus quiser. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, Mari. Nada, Caleb. Obrigado, Jorge. Te agradeço novamente a participação no nosso podcast. Espero que tenha gostado, que a gente também possa fazer mais parcerias em outras atividades esse ano, né? E que em algum momento a gente possa finalmente se conhecer pessoalmente, né? Que tá todo mundo distante aí. Mas em breve a gente possa se conhecer pessoalmente. Ó, eu já deixo o convite para Febrava desse ano, com certeza eu vou estar aí. Se vocês estiverem na Febrava, a gente vai fazer uma farra danada lá. Uhum. E agradeço pela oportunidade. Já deixo o convite também para vocês já participarem também do SOS, né, do Sábado Oferecendo Soluções, e contarem aí a gente vai contar um pouquinho, eu vou entrevistar vocês dois, né, separados, um pouquinho do Caleb, um pouquinho da Mari, né, e aí a gente vai falar, cara. Vocês dois vão falar do canal Clima, mas cada um separado agora. Dessa vez eu vou separar vocês aí e falo um sábado com um e um sábado com o outro. Uau, vai ser um prazer. O vídeo e o áudio, né, e essa alma junta aí desses dois feras, continuem com esse trabalho, parabéns, sabe? Os vídeos que eu vi do ano passado foram surpreendentes, porque são atitudes assim como a de vocês que vão mudar a cabeça de muitos profissionais, cara. Parabéns e obrigado. E tamo junto. Se vocês precisarem de mim, vocês têm meu telefone, é só me ligar, a gente resolve aí e a gente vai fazer esse 21 ser um ano de, como eu falei, né, ser um ano de doação. A gente vai doar um pouquinho de um pro outro, e vamos fazer acontecer. Tamo junto, meu cara. Muito obrigado pelo primeiro podcast de 2021. Pessoal, muito obrigado por nos ouvir até agora e até o próximo podcast. Um abraço, tchau, tchau. Valeu. Falou, pessoal.